Se existe um nome que marcou a literatura e a dramaturgia, um homem que saiu de um lugar bastante inesperado e fez uma tremenda obra que marcou toda uma geração, o escritor que usou a escrita como um soldado usando uma arma, um homem que se tornou amigo, referência e inspiração para grandes outros artistas, como Salvador Dalí e Juan Ramón Jiménez, uma das pessoas mais influentes e talentosas da literatura no século XX. Esse cara foi Federico García Lorca. Então, se você quer conhecer um pouco mais da história desse grande artista, assiste o vídeo até o final que você não vai se arrepender. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tá ligado aquele moleque nascido na roça, que passou a juventude cultivando e brincando no campo? Bom, assim era Frederico. E o maneiro é como a juventude dele influenciou posteriormente em suas grandes obras literárias. Para você ter noção, em 1920 ele escreveu sua primeira obra literária chamada O Malefício da Raposa, escrita em... O avião resolveu passar bem agora. Escrita em prosa e versos com personagens representados por insetos, como baratas, escorpiões, vermes e a própria mariposa. Ele abordava conflitos existenciais entre o ser e estar no mundo, e o conflito entre o próprio ser. A peça foi um marco no conceito teatral da época, e em muito de sua obra ele fazia comparações entre a tristeza e a alegria, a vida e a morte. En el mundo no hay más que vida y muerte. E existem milhões de homens que hablam, miram, vivem e comem, pero estão mortos. Bom, mas para que você entenda essa história, eu vou voltar um pouco no tempo e falar de seu pai, que era muito rigoroso com ele. Ele achava de extrema importância que o seu filho tivesse um currículo acadêmico. Então, por conta disso, Lorca começou a cursar Direito e se formou em Direito. Porém, não demorou muito para que percebesse que sua grande paixão era a literatura e a dramaturgia. Federico também tocava piano muito bem, sua família e amigos próximos o descreviam como um artista completo. O tipo de pessoa que mudava o ambiente e cativava todos à sua volta. Uma pessoa que não era meio termo, ou era frio ou era quente. Diziam que ele era capaz de tocar os outros no seu mais íntimo e profundo através de suas palavras. García Lorca conquistou reconhecimento internacional como membro integrante da Geração dos 27, um grupo formado principalmente por poetas da época. Eles introduziram simbolismo, futurismo e surrealismo no movimento europeu, compartilhando e experimentando formas de artes da poesia da vanguarda. Sua primeira reunião formal ocorreu em Sevilha em 1907, que marcava o aniversário da morte do poeta barroco Luís de Góngora. Acontece que naquela época, um cara chamado Francisco Franco ascendia no exército espanhol. Grave bem esse nome. Ele quis entrar na marinha, porém acabou trilhando carreira no exército espanhol mesmo. Pra tu ter noção, em 1926 o cara já era general das Forças Armadas Espanholas, sendo o general mais novo de toda a Europa. Esse cara, anos mais tarde, se tornaria o ditador da Espanha. Foi nada mais nada menos do que um amigo pessoal de Hitler. Agora imagina só, você ser um poeta naquela época, defendendo ideias iluministas, a liberdade de expressão do ser humano, trazendo reflexões para o interior e temas voltados para a humanidade, e ser reprimido por uma ditadura fascista, com ainda forte influência da Igreja Católica, que era contra qualquer tipo de liberdade individual e reprimia o homossexualismo naquela época. Em 1929, Lorca se mudou para Nova York, onde viveu por quase um ano. Lá escreveu o livro O Poeta em Nova York. Ali ele teve contato com negros, judeus, imigrantes de outros lugares, e ele pôde perceber um pouco da dura realidade daquelas pessoas. E ele botou muito disso em sua obra. Agora imagina você sendo um imigrante, buscando um lugar ao sol, e você se deparar com um governo capitalista que beira o fascismo. Tu sabe aquela imagem do americano branco, loiro? Era bem assim naquela época. Então, com certeza, para uma pessoa que não sabia falar a língua, passava por dificuldades e também sofria muito preconceito. Ainda hoje, dividindo prós e contras, a cultura americana ela ainda beira esse nacionalismo e padroniza o estilo de vida e cultura americana, muito diferente do Brasil, que tem muito mais influências culturais. Se você fizer uma breve pesquisa sobre Nova York, vai entender o quanto que a colônia inglesa e francesa e holandesa teve influência na história daquela época. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Acontece que naquela época os Estados Unidos viviam um período chamado Lei Seca, que durou de 1920 a 1933, que basicamente proibia qualquer tipo de álcool no país. O álcool era considerado tão perigoso quanto qualquer outro tipo de droga, porque segundo o governo causava acidentes e destruía famílias, causando muitas consequências e até mesmo a morte. Bom, um efeito colateral para tudo isso foi o crescimento da máfia
Tu tá ligado aquela época que Al Capone mandava e desmandava? Então, foi por conta da lei seca, porque pela bebida ser proibida, as pessoas não pararam de beber. Elas optaram pela compra de bebidas de maneira ilegal e assim fortalecendo a máfia. Não é muito diferente do Brasil, onde a maconha é ilegal e os jovens usam de toda forma irregular para conseguir a droga, contribuindo para a comercialização de maneira ilegal do produto. Mas isso também é assunto para um próximo vídeo. Lá ele viveu por quase um ano e subsequentemente depois, por 3 meses em Cuba. Durante a Segunda República Espanhola, Lorca foi nomeado diretor da companhia estatal La Barraca, onde teve acesso... Ih, avião, foda, hein? Toda hora é isso, mano, é um avião para atrapalhar a minha vida. Onde teve acesso a todos os recursos, possibilitando produzir e dirigir obras do Círculo de Ouro espanhol. Escreveu nesse período 2 de suas principais obras, Yerma e Bodas de Sangue, que foi uma de suas maiores obras, trazendo sempre aquele cenário entre a vida e a morte, a felicidade e a tristeza. Bom, basicamente a história é sobre uma mulher que teve um casamento arranjado e no dia de seu casamento ela fugiu com seu amado. Então, olha, eu convido vocês à leitura, pesquisem essa obra. O nome traduzido em português é Bodas de Sangue. Essa história ela se passa numa província espanhola e não é nem em si o fato da presença da morte nesta obra, mas a reflexão sobre o amor e o que é realmente importante para o ser humano. Porque o sentimento de amor ele pode existir em qualquer lugar. A obra se torna universal porque, apesar de se passar em campos rurais espanhóis, a obra poderia ter sido escrita falando de qualquer outro cenário, porque o mais importante é a reflexão e a importância do amor. Na madrugada de 18 de agosto de 1836, a mando de medalhões da cúpula espanhola fascista, Federico foi então assassinado e seu corpo até hoje permanece enterrado numa fossa comum e nunca foi encontrado. A Espanha e o mundo, então, perdeu um de seus grandes artistas, porque ele simplesmente criticava o que acontecia na política e todas as atrocidades à sua volta. Foi um grande ativista político e social. Persistiu com coragem e força, deu voz aos que não tinham voz, foi muito mais quando nada mais restava. Morreu defendendo as causas porque sempre lutou e deixou sua marca como um dos maiores artistas e dramaturgos do século XX. Esse foi Federico Garcia Lorca. Bom, muito obrigado pelo seu like. Se você gostou, se inscreva no meu canal e ative a notificação para mais vídeos. Tem também aqui minhas redes sociais, me segue lá. Tamo junto, é nóis.